dropar jogo. Você já dropou algum jogo? Eu sei que tem aquela comunidade que é meio anti isso, né? A galera não curte muito, fica até brava quando fala que você dropou um jogo. Mas, cara, isso tem sido libertador, assim, se não pra dizer muito bom pra mim. Porque às vezes você começa a jogar um jogo e aí você tem aquela de, pô, quero zerar o jogo, mas o jogo começa a ficar ruim, o jogo começa a ficar cansativo, arrastado. E eu já senti isso com muitos jogos assim que, cara, eu ficava, pô, mas eu já comecei, né? Eu tenho que zerar esse jogo agora, o que que eu faço? E eu comecei a dropar, cara, e tá sendo ótimo, porque daí realmente vou jogar o que eu quero, né? Então, esse vídeo hoje a gente vai falar de alguns jogos que eu dropei ou que eu ignorei, né? Tem alguns jogos aqui da lista que eu ignorei, que eu não joguei, eu só vi sobre e acabei ignorando, mas que talvez um dia eu zere. Talvez um dia. Talvez tem jogos bons aqui que eu queria jogar, mas eu acabei ignorando pelo momento ali, então vamos falar um pouco sobre eles, beleza? Vamos lá. Cara, o primeiro da lista é um jogo. Eu acho que muita gente dropou esse jogo ou ignorou e não tem coragem de falar, que é o GTA V. Cara, eu não consegui jogar a campanha do GTA V. Eu tenho ele, eu tenho mais de 200, 300 horas no online com amigos meus. E online realmente é muito bom. Eu sei que a história do GTA V, a campanha é muito boa, tá? Eu sei porque eu já vi algumas coisas sobre. Eu nunca vi o desenrolar da história, mas eu já vi pessoas jogando, amigos, na casa de amigos e tal. Mas quando eu tentei jogar assim, cara, não me cativou. Eu não sei se começa com o Franklin ali. Não sei se ele não me cativou, se talvez o Michael ou o Trevor seria mais legal. Eu sinto que esse jogo, ele é incrível, eu sei que ele é incrível, mas é o tipo de jogo assim, cara, que eu não consegui. Eu acabei dropando ele. Eu quero zerar ele sim, agora vai vir o 6 aí, né? E o 6, eu só jogo no PC, né? Eu não tenho videogame. Então, talvez pra matar a vontade de jogar o 6 eu zere o 5 até o 6 lançar pro PC, talvez. E daí eu posso trazer um vídeo aqui, mas GTA V é um jogo que eu pretendo zerar sim, mas eu acabei dropando ele. Não por não gostar, mas não sei, cara, acho que eu não tava no momento. O próximo jogo é um jogo que eu realmente ignorei totalmente, que é o Assassin's Creed Odyssey, tá? Tem gente que fala muito bem do Odyssey. Eu zerei recentemente o Origins, e o Origins era pra estar nessa lista de jogos que eu dropei, mas eu voltei pra tentar zerar ele e consegui zerar, eu tava quase no final já. Não fiz nada de secundária, fiz só as principais mesmo. E cara, o Odyssey, não sei, não me chama muita atenção porque ele parece mais do mesmo do Origins, sabe? Ele me parece mais uma DLC do Origins do que um jogo à parte. Então, assim, sendo bem sincero, não fede nem cheira pra mim, cara. É um jogo que não me deu vontade de jogar. Talvez ele seja muito bom, talvez. Talvez sim, mas não sei se eu quero descobrir se ele é realmente ou não. Eu tenho o Valhalla na minha conta na Steam, que eu peguei numa promoçãozinha marota. E talvez eu jogue só pelos cenários, né, da temática viking e tal. Mas eu não sou um grande fã dessa nova saga do Assassin's Creed, não, cara. Eu gostava mais dos antigos. Eu não sou um grande fã, não. O próximo é um jogo que eu ignorei, mas eu tenho ele e ele me parece muito bom. Eu não sei porque eu não jogo ele, cara. Eu simplesmente ignorei, que é o Guardians of the Galaxy. Cara, falam que esse jogo é muito bom, é muito engraçado, que ele traz realmente a essência ali dos Guardiões da Galáxia. E eu gosto muito dos filmes do Guardiões da Galáxia. Pra mim, os filmes do Guardiões da Galáxia são os melhores filmes da Marvel, cara, da primeira era ali da Marvel. E da segunda também, né, porque na segunda não teve nada. Mas são muito, cara, é muito bom. Parece estar muito legal esse jogo. Eu acho que eu vou acabar pegando ele pra zerar numa live. Será que seria legal? Acho que seria bacana, ele não é tão longo. Mas é um jogo que eu quero jogar, eu acabei ignorando, sei lá, por ignorar. O outro que eu joguei um pouquinho, mas acabei deixando de lado é o Sifu. E, cara, eu me arrependo, tá? Me arrependo porque o Sifu parece incrível. Eu vi um vídeo recentemente dele explicando sobre todos os vilões e sobre tudo, sobre a temática ali, do porquê os vilões fazem o que fazem nesse jogo. E, cara, é muito mais profundo do que só um jogo de luta. Eu gosto muito desse estilo de jogo e também dessa temática, né? Isso lembra muito filmes japoneses, filmes orientais de luta, cara. Old Boy, esse tipo de filme.
Então, cara, parece Cães de Briga, né, que tem agora. E me chama muita atenção, tá? Eu quero muito zerar o Sifu, eu tô com ele no Switch, talvez eu zere no Switch. Que eu acho que ele é um jogo que faz mais sentido jogar num portátil, não sei porquê, me chama mais atenção. O próximo é um jogo que eu achava muito bonito na época, quando lançou, mas eu nunca cheguei a jogar ele, que é o Dragon Age Inquisition, cara. Eu zerei o Dragon Age Origins e é incrível. O Dragon Age Origins é incrível. Eu ficava que nem um viciado na época do ensino médio jogando ele no meu computador. Graças a Deus rodava, mas o Inquisition não rodava. E quando eu tive a oportunidade de jogar o Inquisition, eu acabei não jogando. Eu acho que eu vi tanto conteúdo dele que eu não tive tanta vontade. Eu não sei se ele é tão incrível assim. Me diga aí no comentário, alguém já zerou aí o Dragon Age Inquisition, jogou bastante, pode me dizer se ele realmente é tão incrível quanto parece? Porque, cara, eu lembro de gameplay dele mostrando o mago, mostrando as classes diferentes. E, pô, parece ser muito legal mesmo. E é um jogo muito imersivo, né? O próximo jogo é um jogo que, sendo sincero, eu nunca tive muita vontade de jogar, não. Que é o Gears of War, tá? Primeiro que antes ele era exclusivo do Xbox, né? E depois acabou saindo pro PC. Pera aí um momentinho. Ih, tô doente, me pegou. Gripe me pegou, pai. Ai. E, cara, eu não sei, eu nunca tive muito interesse em jogar o Gears of War, não. O Gears, assim, foi uma febre. Teve uma época que Gears era uma febre, né? Era comparado a God of War, cara. E nunca me pegou. Talvez um dia eu jogue o Gears of War 1 pra ver como é que é. Vai ter agora esse novo, que é o E-Day, né? Então, talvez seja muito bom. Talvez seja a minha oportunidade de jogar e conhecer a franquia. O próximo é um jogo que a comunidade aí, talvez os fãs desse jogo vão ficar bravos comigo, mas é o Undertale, cara. Eu tenho o Undertale na minha conta, eu já experimentei ele, já vi muito sobre, e ele é incrível, ele parece incrível, mas é um jogo que, cara, eu não sei, não me deu vontade assim de continuar. Eu sei que ele é um jogo curto, então talvez um dia eu pegue ele pra jogar diretão numa live, eu acho que seria interessante fazer, né? E ele tem uma sequência, cara, eu não sabia. Fiquei sabendo esses dias que ele tem uma sequência. Mas o Undertale é um jogo que eu não me aprofundei muito. Acabei dropando ele. E ele parece incrível. Nossa, parece muito bom. Eu quero muito jogar o Undertale. Por penúltimo, a gente tem aqui não um jogo, mas uma franquia. Que é a franquia Batman, cara. O Batman Arkham. Essa franquia ela ficou muito famosa durante um tempo. Eu lembro de quando lançou o Arkham Knight. O negócio era tão bonito que travava a PC, cara. Eu lembro de vídeo dos caras fazendo teste, o tio Zangs fazendo teste e o PC dele travando quando chamava o Batmóvel. Então, cara, esse jogo era absurdo. E todos os jogos do Batman são absurdos, mas eu acho que esse jogo ficou tão hypado e foi tão falado na época, e eu vi tanta coisa sobre, que eu acabei perdendo a vontade quando eu tive a chance de jogar, sabe? Hoje em dia eu tenho os 3 jogos na minha biblioteca, eu posso jogar eles. 3 não, são 4, né? Porque tem o Origins também, né? Eu posso jogar eles, mas não sei, cara, não me chamou a atenção, não me deu vontade. Mas é um tipo de, é um jogo, uma franquia, né, que eu quero muito zerar, pô. Porque eu sei um pouco da história, infelizmente eu já vi o final do Arkham Knight, mas eu não sei o desenrolar, né? Então talvez seja legal eu jogar eles. O último é um jogo que desde que lançou eu virei o nariz, tá? Que é o Dragon's Dogma 2. E, cara, eu simplesmente ignorei esse jogo, tá? Não achei nada demais, a internet fez um alvoroço pra esse jogo. Recentemente eu tenho visto alguns vídeos e algumas coisas têm me chamado a atenção pra jogar ele. Mas, cara, eu não sei. Ele me passa uma vibe de jogo assim meio mal acabado, sabe? Diferente do Dragon's Dogma 1, que é muito complexo, tem muita profundidade, ali é bem da hora, Dragon's Dogma 1. Esse 2 eu não sei, cara. Ele não me parece assim algo incrível. Mas eu tenho visto algumas gameplays, algumas coisas interessantes que tem me dado vontade de jogar. Então talvez eu pegue ele pra jogar, zere ele. Não sei, vamos pensar. Ele é uma bomba no PC, né? Roda mal que só. Mas talvez eu pegue pra gente jogar. Cara, acho que foi esse. Esses são alguns jogos que eu lembro, assim, que eu dropei recentemente ou ignorei, né? Mas que talvez um dia eu zere, não prometo nada. Mas talvez um dia eu zere. E você aí, dropou algum desses jogos? Jogou algum desses jogos? Me recomenda fortemente jogar? O que você me diz? E cara, drop jogos, cara. Se você não tá gostando do jogo, se você tá sentindo que, pô, o jogo tá arrastado, cara, dropa e vai jogar o que você gosta.
né? Videogame é pra você se divertir. Se não tá sendo divertido, tem algo de errado. Beleza? É isso, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.